Renato, o comando local de greve não vai dirigir a do FEP, se é isso que você quer saber. Não vai. Agora nós vamos entrar no acordo e vamos definir conjuntamente o encaminhamento da greve. Vamos fazer isso, fizemos isso hoje e vamos continuar fazendo. Agora, para mim eu acho o seguinte, não quer aprovar o fundo de greve? Não aprova, rapaz, não aprova. Não tem problema nenhum. O problema que vai acontecer é que a gente não vai poder encaminhar as coisas que estão sendo colocadas aqui na mesa agora. É isso. Professor, olha, eu sou ridículo, tá certo? Eu sou ridículo, tá certo. Professor, olha, pessoal, questão de ordem. Professora Roberta. Questão de ordem e esclarecimento. Eu sou o tesoureiro da DUFEP. Vou pagar todas as despesas do que for aprovado aqui, se tiver dinheiro. Quem aprova as atividades da Assembleia, quem está aprovando é a Assembleia. Eu não aprovei nenhuma. Quem está aprovando é a Assembleia. Quem outra instituição que usa para aprovar é o Conselho Representante. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte: eu não estou aqui discutindo nem defendendo o fundo de greve. Isso é um problema secundário. Eu não vou discutir, esse papo para mim não entra. Vou chegar e vou mostrar para vocês. Está aqui, tem tantos mil reais. Vai ser gasto isso aqui, nem mais, nem menos. Se tem fundo de greve, quanto é o fundo de greve? É tanto. Está aqui, tem tal desespero? Tem. Tem dinheiro ou não tem? Tem dinheiro ou não tem? Eu sei que tem ou não tem. Simplesmente vou fazer isso e nada mais do que isso. Porque é isso que está... Não sei o que estão discutindo aqui. Porque o óbvio é isso. E sempre foi discutido e aprovado. Se o comando de greve sugerir por consenso alguma atividade e tiver dinheiro e não houver discordância de ninguém, vai ser executado, vai ser pago. Agora, para isso tem que ter fundo de greve. Ok? Essa é a minha concepção, é assim que eu sempre agi nesse sindicato, que foi diferente. Vamos aprovar no Conselho Representante, vai ser aprovado na Assembleia, vai ser aprovado no comando de greve, se houver consenso. No comando de greve, a única coisa é que tem que ter consenso. Não adianta votação, que o comando de greve é para isso, ok? Agora, se não tiver fundo de greve, posso, infelizmente, a vocês, não vai ter recurso para fazer as despesas. Pessoal, eu acho que poucas pessoas aqui não é favorável à aprovação do fundo de greve. É verdade. Vamos evitar os debates do que passou, tá certo? E eu vou colocar em votação a aprovação ou não do fundo de greve, tá bom? Então, em regime de votação, vocês querem mais debate do fundo de greve? Então, vamos ter calma. Vamos esclarecer, não adianta a gente aprovar ou não algo, indicar ou não algumas atividades e eu e o Odísio não termos condição de executar por falta de dinheiro, tá certo? Então, se o debate agora é o fundo de greve, então eu vou fazer inscrição com tempo de fala e com bloco de 5. E aí a gente não estava, professor. O senhor pediu questão de ordem, questão de esclarecimento e não foi deixado a abertura do segundo bloco. Todos aqui pediram questão de ordem e esclarecimento. O segundo bloco ainda não foi nem sequer aberto, porque os encaminhamentos do primeiro estão na mesa. Então vamos abrir o segundo bloco, com bloco de 5 professores em 3 minutos. E a gente faz o debate até encerrar. Então vamos lá, professor Marlon, professor Soraya, Edilson, Zé Luiz, professor... Você está escrito, professora. Está nervosa? Está escrito aqui, ó. Soraya, Roberta. Pelo amor de Deus, tenha paciência. A gente vai, todo mundo vai falar aqui até 10 da noite. E a gente se acaba 10 da noite, tá certo? Quantos blocos vocês decidirem? Eu não defino a quantidade de blocos. Você decide. São 10 blocos que vocês querem? A gente faz 10 blocos. De 5 que todo mundo fala. Quem mais? Quem mais está escrito? Vamos lá, levanta a mão. Aqui, ó. Professor Edilson, Soraya, Roberta, Marion, Zé Luiz, Miguel. Quem mais quer falar? Professora Cília. Alguém mais quer falar? Professor Sérgio. Professor Odísio. O que? Questão de esclarecimento, estudante. Pode vir. Você quer se inscrever para falar sobre o fundo de greve? Não, eu tinha me inscrevido no outro bloco, só que não colocaram.
Vamos lá, professor Edilson. Bloco de 5. O debate antes estava tão acalorado que eu já pensava que já era o ponto principal. Bem, colegas, as condições subjetivas da greve, nós estamos em processo de construção e solidificação desse processo. As condições objetivas, materiais, elas precisam se fazer também. Eu me inscrevi para defender o fundo de greve, porque antes eu não tinha clareza do que estava colocado na mesa, tanto no comando de greve logo pela manhã e agora com essas iniciativas que a ADUFEP vai ter que fazer. Movimentação de rua, ir para Brasília, mandar tanto o comando de greve, que vai ser formado, de mobilização, a ajuda material, inclusive para as ocupações, para o movimento estudantil, pelo menos é o que eu entendi aqui. Então, na minha opinião, não tem condições de você construir uma greve, solidificar a greve sem um fundo de greve. Então, são coisas incompatíveis. Né? Vou utilizar um pouco de tempo aqui que resta para dizer o seguinte: a gente sabe as condições que os professores estão passando, nós professores, do ponto de vista individual, é lasqueira mesmo. Se for aprovado o fundo de greve, eu vou votar, são 300 e poucos reais saindo do meu contra-cheque. Agora, isso é uma construção coletiva, isso é um debate coletivo. A construção da greve é coletiva e passa não apenas pelas condições subjetivas, mas materiais. E materializar a greve é a dificuldade. A gente sabe, porque a categoria votou favorável à greve. 20 votos de diferença. Mas quem vai contribuir com o fundo de greve é o associado. E essa é a responsabilidade que nós temos. E eu estou me colocando nessa responsabilidade também. Portanto, eu sou favorável ao fundo de greve e eu acho que nós temos que construir a greve através do fundo. Obrigado. Professor Soraya. Em relação ao fundo de greve, eu acho que a primeira questão é que, de fato, a greve é da categoria, nem todos têm a compreensão da importância do sindicato e também é um momento até que a gente avança na filiação daqueles que não são. A gente tem que fazer campanha de filiação também, né? Como o pessoal esses dias fez um ato coletivo com novas sindicalizações, porque nem todos, infelizmente, chegam à compreensão da importância da defesa do sindicato, diferenciar direção e entidade. Mesmo que a gente tenha divergência com a direção, tem que fortalecer a entidade. Então isso também é um processo que a gente vai desenvolver durante a greve. Agora, em relação a como abordar as despesas de greve, eu acho que a gente tem que votar aqui sim que as despesas de greve são aprovadas no comando de greve. As greves anteriores que eu participei, eu mesmo quando era substituta me sindicalizava, acho que é importante, substitutos estão mais vulneráveis, a gente tem que fazer campanha de que substitutos se sindicalizem também, mas assim, mesmo que quem vai ter descontado são sindicalizados, a gente tem que deixar bem claro que vai ser as despesas vão ser aprovadas no comando de greve. Eu acho que isso é um ponto que tem que ser colocado, porque a greve é da categoria, é mais ampla que os filiados e muito mais ampla do que a diretoria. Então, e também não acho que seja irrelevante falar, por exemplo, de outdoor e falar, a gente pagou com o dinheiro da diretoria. Parece que o dinheiro é da diretoria e não é da categoria, né? Porque quando fala que tem um rombo, que tem um buraco, então interessa pra gente, como sindicalizado, discutir esse buraco como um todo e as despesas como um todo. Então, principalmente as ações de greve, se você gasta coisa que não tem a ver com a construção coletiva, isso está aumentando o buraco e está tirando coisa de ações que seriam necessárias. Por isso, para garantir as atividades, que a gente tome nas nossas mãos mesmo a construção desse movimento, eu sou a favor da aprovação do fundo de greve, mas condicionado à questão de que as despesas vão ser decididas no comando de greve docente. Esse é o espaço. Não envolve as despesas correntes, que aí é outro tipo de prestação de contas que a diretoria tem em relação à categoria, também não é uma coisa livre que faz coisa da cabeça, né? Também tem uma prestação de contas, mas eu estou me referindo aqui exclusivamente às despesas de greve.
Então, essa é a minha proposta, aprovar o fundo de greve, condicionado que as despesas de greve são decididas no comando de greve docente. Professora Roberta. A minha fala também é no sentido de complementar o que Soraya disse, algumas coisas inclusive ela já falou, mas acho importante realçar que essas iniciativas que partiram, a meu ver, isoladamente da diretoria após a Assembleia que decretou a greve, são feitas com o dinheiro da entidade e não da direção, né? E foram ações isoladas, inclusive, que sobrepuseram atividades com atividades que já estavam sendo construídas há muito tempo, né? Então, assim, se é para falar em cheque em branco, do mesmo jeito que o fundo de greve não é para cheque em branco com uma determinada entendimento de como fazer a greve, também não pode ser um cheque em branco para a forma como a direção entende como se faz a greve, né? Então, só para reafirmar aqui a importância dessa fala de Soraya, de a gente condicionar o fundo de greve que vai sair do nosso bolso, não é? Para que a gente esteja implicado nas decisões das ações de forma coletiva e não de forma isolada, como a gente viu acontecer na primeira semana de greve. Professora professor Marlon, desculpa. Bom, eu acho que ninguém aqui é contrário ao fundo de greve, isso já é consenso. A gente acha que é importante ter o fundo de greve, porém, o que a gente está discutindo aqui é, bom, a gente vai aprovar o fundo de greve agora, mas a gente também tem que observar uma coisa. A gente teve muitos gastos esse ano, eu falo a entidade, né? Por exemplo, teve um almoço unido dos professores, um super almoço, então estão gastos que a gente às vezes nem precisa ter, quando a gente sabe que a gente estava se preparando já para a luta. Foi agora em outubro, né? Aí, então assim, a gente tem muitas... A gente tem um Natal, eu prefiro estar na luta do que um panetone no Natal. Eu não quero panetone, eu quero estar na luta. Então a gente não precisa... A gente começa fazendo essa contabilidade. Então eu acho que é importante a gente aprovar o fundo de greve. Ninguém aqui é contra o fundo de greve. A gente está apenas querendo que a decisão seja do comando de greve para as despesas, certo? E outra coisa, falaram aqui agora há pouco que a Assembleia, a gente só fala aqui que a Assembleia decide. Não, agora há pouco falaram que estava sem dinheiro, mas já se comprou passagem sem mesmo a Assembleia ter decidido quem era o representante dos setores. Então eu acho que a gente é muito... E são argumentos falaciosos, a gente precisa realmente saber o que a gente está dizendo aqui. E outra coisa, eu gostaria que a diretoria, a mesa, não tratasse os professores da forma como está tratando. A gente está aqui desde que começou e a gente não está merecendo esse tratamento que a diretoria está. Com essa arrogância e essa petulância. Então a gente precisa que a diretoria mude o tratamento. Professor Marion. Bom, gente, eu também queria dizer que eu já falei que sou a favor do fundo de greve e também acho que é uma hora da gente refletir sobre esses eventos que a gente tradicionalmente tem dado FEB, que é o Natal, o São João, né? A gente pode refletir inclusive sobre isso, o assunto não é esse, mas a gente podia ver se realmente a gente pode fazer as festas do jeito que estão sendo feitas. Então isso é uma questão para a gente discutir numa reunião ordinária, numa assembleia ordinária. Agora, eu acho também que a questão do fundo de greve, especificamente do fundo de greve, a gente deve sim ter um consenso dessas despesas das reuniões que tem a diretoria com o comando local de greve dos docentes. Porque há muitas despesas que a gente pode dizer, a gente só tem dinheiro para isso ou para isso, e a gente vai ter que decidir. A gente vai ter que decidir qual é a atividade que a gente acha que vai dar mais resultado, né? Outra coisa, a gente tirou hoje de manhã no comando uma série de atividades, mas a gente não tirou um calendário. O calendário veio da diretoria, ótimo, veio esse calendário, mas eu acho que a gente deve... Eu já fiz aqui algumas, sugestões de alteração do calendário, de acordo inclusive com a reunião de hoje de manhã, e eu acho que até essa questão do calendário, quando a gente for para as reuniões
do comando de greve, a gente tem que sair de lá com o calendário fechado. Não pode a gente sugerir as atividades e o calendário ficar solto, né? A gente teria que fazer isso, porque se o calendário tivesse fechado, essa minha sugestão do espaço para a organização, da reunião de trabalho para a organização e da reunião para a execução do que foi pensado na organização, a gente já teria resolvido isso aqui e já estaria no calendário. Então, eu acho que não tem problema. É a diretoria da DUFEP que vai prestar contas, o tesoureiro da diretoria da DUFEP, eu tenho certeza que tem lisura para isso. Ele me conhece desde que eu estava na barriga da minha mãe, eu conheço. É uma pessoa honesta, é uma pessoa que você pode ver a evolução do patrimônio dele, que não muda há 40 anos. Então, é uma pessoa também que nos dá a segurança de que o dinheiro vai ser bem empregado. Então, é isso, essa é a minha fala. Terminado o primeiro bloco, e aí o estudante pediu uma fala, o estudante João. Então, minha fala vai muito no sentido das falas que antecederam, mas eu queria só pontuar que pelo fato de eu ser estudante não significa que eu não possa opinar sobre fundo de greve, tá ligado? Senão a gente não teria vindo aqui na outra assembleia fazer pressão para que essa greve seja deflagrada. E esse é um movimento que é, de fato, na esteira do movimento estudantil, de fato, na esteira do movimento secundarista, e agora que os universitários estão se mobilizando, e é uma mobilização que é necessária, a categoria docente estar presente. Se é uma construção pela base, não é a diretoria da DUFEP que tem que decidir para onde vai o fundo de greve, entendeu? Tem que ser pelo comando, junto com a diretoria também, é fundamental falar isso, mas eu acho que realmente tem gastos desnecessários, já que a gente está num momento difícil, a gente está num momento de conjuntura grave, a gente está num momento que a Seguridade Social vai ser atacada, e esse é o foco principal, e não importa se Humberto Costa é a única voz que a gente pode ter lá no Senado, não, porque eu não tenho nenhuma ilusão com que o Senado pode aprovar ou não. A gente tem que estar nas ruas, a gente tem que estar mobilizando, e o fundo de greve é fundamental para que a gente consiga construir uma luta de fato que não seja de pijama, e é necessário que os companheiros professores estejam presentes nessas mobilizações, inclusive para mobilizar a própria categoria que não está aparecendo entre os refratários do CTG, etc. E para a gente ir para a rua mesmo e usar esse fundo de greve para construir a nossa luta de forma unificada. E obrigado. Bom, professores favoráveis à abertura de mais um bloco, por favor, se manifeste. Contrários? Abstenções? Então, não abriremos um novo bloco. Não. Bom, então vamos para o encaminhamento do segundo ponto de pauta. Vai lá, professor, questão de esclarecimento. Tá bom. O professor Aldísio, como tesoureiro, dará um esclarecimento à plenária. Pode ser assim, professora? Ele vai dar um informe, porque ninguém pediu esclarecimento. Eu não vou falar mais, porque não é para falar. Eu respeito a Assembleia. Obrigado. Vamos lá. Então, encaminhamento, vamos colocar em votação a aprovação ou não do fundo de greve. Professores e professores em regime de votação favoráveis. Pois não, professor? O meu encaminhamento foi condicionado à aprovação do fundo de greve à decisão de que o comando de greve delibera. Não é a favor e contra. Questão de ordem, professor Sérgio. Vê, gente, peraí, vamos ter calma. O comando de greve não é uma instância do sindicato. Peraí, vamos lá. Não podemos, em momento algum... Aliás, hoje isso foi discutido lá no comando. Eu acho que Soraya não participou da greve de 2012. Tu não era professora ainda aqui. Sim, mas aqui, isso foi discutido exaustivamente no comando de greve. O comando de greve é um espaço de consenso. Tá bom, Soraya, você pode discordar. Eu estou lhe dizendo que os estatutos da DUFEP não têm a instância
comando de greve. Então o comando de greve jamais vai votar se faz uma coisa ou se faz outra. Veja bem, o que a gente está querendo colocar é que o comando de greve vão ser coisas que todos nós vamos fazer um esforço de consensuar as ações da greve. Agora, as assembleias como essa aqui, elas são deliberativas. Então, toda assembleia que a gente fizer e decidir que vai ter um gasto e tendo o dinheiro, vai se gastar. A diretoria é obrigada a gastar. Tá certo? Então, o que a gente tem que dizer é o seguinte, só tirar a palavra comando de greve. O que for aprovado nas assembleias docentes, aí a gente vai executar. Não tem outra forma de fazer. Porque esse comando é um comando que ele existe para as lideranças que vão lá consensuarem como tocar a greve, como foi feito hoje pela manhã. Tá certo? Então a gente não pode votar uma coisa condicionada, porque se votar não vale. É isso que eu estou querendo dizer. Eu queria um esclarecimento da professora Soraya. Em sendo aprovado o comando de greve, como o órgão que vai gerenciar o fundo de greve, nesse aspecto que ela colocou, delibera dizer o que é para gastar, o que eu vou fazer quando a Assembleia deliberar contrário ao comando de greve? O que eu vou fazer quando o Conselho Representante deliberar contrário ao comando de greve? Que esses são deliberativos do sindicato. Bom, já que o professor pediu questão de esclarecimento, eu vou esclarecer a partir da experiência em outras greves que foram feitas, por exemplo, lá em Campina Grande. Primeiro, o comando de greve era deliberativo. Tem hora que a gente chega a divergência, vota com tranquilidade e executa aquilo que é executado. Segundo, a Assembleia é soberana em relação tanto à diretoria como ao comando de greve. O que há de divergência lá dentro é levado para a deliberação da Assembleia, né, nos casos em que é necessário. Então, por exemplo, em Campina Grande, o comando de greve funcionava assim, na UFCG, deliberava, né, se fossem questões mais gerais, né, tem coisas cotidianas que era a deliberação da Comissão de Finanças do comando de greve e tinha outras que eram remetidas à Assembleia. Por exemplo, vai ter caravana, como a gente provavelmente vai aprovar aqui hoje, né, essas outras questões. E aí, os diretores de finanças da entidade continuavam tocando as despesas corriqueiras, né, correntes da entidade e também executavam as deliberações tanto do comando de greve ou da Assembleia quando era necessário. Então era assim que funcionava e eu acho que é uma experiência que mostra que se não tem no regimento o que é o comando de greve, então isso também está passível de discussão. Espero poder ter esclarecido, professor. O professor Miguel tem uma questão de ordem. Bom, a minha questão de encaminhamento externa uma preocupação. Nós estamos aqui com menos de 10% dos professores que estavam presentes quando decidimos decretar a greve. A segunda questão que me preocupa é um planejamento prévio das possíveis despesas. Você falou em 30 mil do ônibus, enfim, estadias, o que for. E isso, quando você queria encaminhar, Augusto, o fundo de greve, é percentagem, é dinheiro, é 0,5%, é 1%. Ou seja, é por tempo indeterminado, é até quando? Ou seja, exige no meu modo de ver, a questão é um planejamento. Eu veria com mais simpatia dado o esvaziamento, por exemplo, 0,5%, aprovado até nova Assembleia, dentro de uma perspectiva do orçamento. Eu estou de acordo com o que Sérgio colocou, acho que se tem que chegar ao consenso. Quando ultrapassar o orçamento aquilo que foi previsto, a diretoria não tem nem dúvida, não aprova. Mas é por isso que eu pedi uma questão de encaminhamento, no sentido de ponderar o esvaziamento da reunião. Não somos nem 70 docentes atualmente,
E cuidado com a questão de comunicação, porque vai incidir nos sindicalizados e não vai incidir nos não sindicalizados. E aí, isso é dado a participação, pode ser um tiro no pé. Então, essas duas preocupações queria externar. Bom, professor Miguel, quanto a esclarecimento, geralmente nós estivemos na Assembleia, primeiramente, aqui hoje presente, 108 professores sindicalizados e 13 não sindicalizados. Ao total, 121. A última Assembleia tem 822. Bom, historicamente, o fundo de greve ele é aprovado na proporção de 1% a mais, 1% que o senhor recolhe do seu VB-RT. E o fundo de greve é mais 1% do VB-RT e ele perdura até o final da greve. Enquanto a greve durar, o fundo de greve também durará. Isso foi o que foi feito durante os 37 anos. A Assembleia pode mudar. A Assembleia pode solicitar mudança. Fundo de greve com proporções diferentes, por tempo diferente, mas isso é o que foi feito. Não. O fundo de greve ele não segue uma regimental, mas ele é importante para que a gente possa manter as atividades do movimento paredista, né? Então, eu acho que o fundo de greve não desarticula a greve. Na nossa concepção, inclusive os professores que voltaram contra a greve, alguns até já procuraram a gente e alguns até já estão reavaliando os posicionamentos, né? Tendo em vista as palestras, as atividades dos próprios alunos. Então, a ideia é a gente fazer a votação do fundo de greve, se ou não hoje. Caso os colegas não assim queiram, a gente vai ter que fazer na próxima semana. Ok? Então, eu posso colocar em regime de votação? Pois não, professor Sérgio. Só esclarecendo, o que está sendo proposto é 1% de uma vez só, não é todo mês 1% não, tá certo? Veja, eu entendi que ele disse, enquanto durar, o fundo de greve vai sendo gasto. Se a greve demorar muito e o fundo de greve a gente achar que tem que fazer uma nova vez, faz uma nova assembleia e rediscute. É isso, é só uma vez. Isso dá 100, 100 e poucos reais de cada um. Não é os 5,5% que andaram dizendo por aí, tá certo? É 1% de uma vez só. É o que está sendo aprovado. No outro mês é zero, só desconta a mensalidade da do FEP. Não é todo mês 1% a mais, não. É essa a proposta. Bom, completando o esclarecimento do Sérgio, mensalmente o fundo de greve é reavaliado. Então, se 1% a mais, reavaliando o outro mês, se a greve permanece, provavelmente o fundo também tem que permanecer. Foi assim que foi feito durante os 37 anos. E aí reavalia, o fundo permanece, geralmente permanece, tá certo? Então, é isso que foi construído durante esse percurso de 37 anos. Então, ou não, professora Maria? Eu entendi que a gente não tem, no regimento interno, a gente não tem a questão do comando de greve ser deliberativo. A gente não tem. Entretanto, a gente não pode pactuar isso aqui. A gente não pode decidir fazer esse acordo, o acordo de que as decisões do gasto do dinheiro a gente decida na reunião do comando de greve, por consenso. Se houver... Sim, peraí, mas se houver divergência, a gente vota para ver qual é a maioria. Né? Eu acho que a gente pode fazer esse acordo. Eu sei que não tem, eu estou entendendo que não tem no regimento, mas eu quero propor que a gente faça esse acordo, que eu acho que é um acordo justo, já que a gente quer fazer a gente quer participar. Todo mundo que está pedindo isso é porque quer participar.
Você sabe disso, que todo mundo vai estar lá, que todo mundo vai participar das atividades. Pode ser pouca gente, mas a gente quer se sentir como parte disso. E não simplesmente, a gente quer decidir o calendário, a gente quer decidir as atividades e quer decidir o calendário com vocês. Não é sem vocês, é com vocês. Mas a gente gostaria de fazer esse acordo. É isso. Isso, como foi feito hoje? Hoje foi feito de uma forma consensual, né? As pequenas divergências aqui das datas, que não foi discutido, e a gente colocou a data para a Assembleia e assim vai ser encaminhado. O que o comando de greve docente decidir, a gente assim vai proceder. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente, além de decidir, que eu acho que a gente fez isso legal, a única coisa que não estava lá na reunião do comando de greve foi a decisão da Assembleia, que é uma decisão que tem a ver com essa história do prazo do fundo de greve. Mas isso a gente não decidiu lá na reunião do comando de greve, pelo contrário, a gente decidiu que a gente achava que não era para fazer a Assembleia, né? E a gente tem que também sair de lá com o calendário, não só com as atividades, mas o calendário. Mas não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Eu estou querendo dizer que a gente pode pactuar esse acordo da gente ter a aprovação do fundo de greve e ter essa pactuação da gente fazer as despesas de acordo com as atividades que a gente decide no comando de greve ou nas assembleias, porque, como ela disse, a Assembleia é soberana. Mesmo que o comando de greve, e mesmo que nós todos do comando de greve, junto com a diretoria, decidamos uma coisa que a gente vê que não vai dar certo, ou que a gente acha que é melhor submeter à Assembleia, ou que a Assembleia sabe e não gostou, a gente vai ter que voltar atrás. Né? Então, é isso. A minha proposta é essa. Olha, eu quero só esclarecer o seguinte. A minha preocupação é simples. O que eu disse antes é que tudo aquilo que for consensuado será executado, viu, Mario? Entretanto, você coloca a votação, eu vou dizer que é que eu discordo. Porque meu amigo Erinaldo Miranda foi uma pessoa extraordinária aqui. Ele dizia que nós tínhamos que ter muito cuidado com as maiorias conjunturais. Vou explicar o que é uma maioria conjuntural. Nesse exato momento, nós temos aproximadamente um terço dos professores que estavam aqui no início da Assembleia. Então, a maioria que se gera nesse momento não é mais a mesma maioria que nós tínhamos aqui no início da Assembleia. Por quê? Porque eu posso criar um sistema de discussão que eu esvazio os grupos e depois de certo tempo o pessoal sai. Eu crio uma maioria conjuntural. Isso é muito ruim, porque isso faz com que as pessoas que venham para a Assembleia depois não tenham saído por conta dessa discussão, não tendo mais participado da deliberação, se sintam frustradas, se sintam traídas. E depois aparece, não vem mais para a reunião porque achou que foi um negócio errado. Se a gente, a não ser que a gente diz, olha, a reunião começa, isso é muito ruim, e a gente já fez uma época, começa às 11 horas e termina às 13 horas. Pode deliberar depois das 13 horas, não vale. Então, a não ser que eu marque um tempo definido de reunião, que é muito ruim também no processo de um comando, né? Então, isso é extremamente preocupante, porque eu acho que a gente tem que consensuar, e aí sempre foi feito, por quê? Porque nós temos duas instâncias deliberativas na DUFEP, é a Assembleia e o Conselho Representante. E eu não posso ter situações em que um ou outro não seja ferido. Então, houve consenso, tudo bem. Não houve consenso, a gente pode dizer, ou vai para a Assembleia ou vai para o Conselho Representante. E convocar uma Assembleia é uma coisa, convocar um Conselho Representante é mais fácil. E a gente vai para o Conselho Representante e delibera no Conselho Representante. Esse consenso é o que sempre foi feito, na prática sempre foi feito assim. Gente, a gente pode chegar a um acordo. Veja bem, qual é o acordo da gente? Primeiro, número 1, a diretoria não vai gastar um tostão do fundo de greve isoladamente, tá certo? O que não implica que ela pode pegar o dinheiro normal de todo mês e usar do jeito que ela tem o direito de usar. Mas no fundo de greve, ela não vai usar se não for consenso no comando local de greve. Isso é a primeira coisa que eu acho que dá para a gente chegar num acordo. A diretoria não vai pegar o dinheiro do... Por favor,
Por favor, eu estou falando, Roberta. Por favor. Peraí. Não estamos sem dinheiro, Roberta. Estamos sem dinheiro. O que eu estou dizendo é que quando chegar no dia 2 ou 3, vai ter algum. Mas a gente tem o gasto normal da entidade. A gente botou um outdoor. Então veja, o que acontece é o seguinte. O dinheiro que entra do comando, a gente não vai usar ele sem consensuar no conselho, no comando local. Consensuar, não é votar não. Nas divergências, a gente leva para a Assembleia, rapaz. Leva para a Assembleia. E o que a Assembleia decidir, se gasta. Porque a Assembleia, ela manda não só no dinheiro do comando de greve, como manda no dinheiro total da entidade. Tá certo? Isso sempre foi assim. Sempre foi. Então, sempre foi. Nunca a diretoria, a plenária de uma Assembleia decidiu uma coisa, a diretoria disse que não ia fazer ou gastava diferente. Isso não faz. A Assembleia é deliberativa. Tá certo? O que a gente não aceita é botar em votação. Porque se botar em votação, ganha por 1 voto ou por 2, não é deliberativo. É um coletivo menor. É um coletivo menor. Então é nisso que a gente não concorda. Tá bom, lá em Campina Grande eu não sei, pode até fazer parte dos estatutos da seção sindical de Campina Grande, que o comando local é deliberativo. No nosso não é. Não é. Então, o acordo que a gente pode fazer é isso. Se vocês estão achando que a gente vai pegar o dinheiro do comando e vai usar contrário à maioria do comando local, não vai. Mas vai ser consensuado. Vai ser consensuado. Se não tiver consenso, não gasta. Leva para a Assembleia decide. Porque essa é deliberativa. Renato. Pessoal, vamos encerrar na fala do professor Renato, tá certo? Para a gente tentar isso, justamente porque eu estou vendo que a Assembleia vai encerrar, então acho que eu queria pensar só o seguinte, que nessa lógica que o Sérgio falou, que eu acho que a gente pode trabalhar nessa lógica, mas a gente tem um problema que semana que vem a gente tirou aqui também, que a gente não terá Assembleia. Né? Então a gente pode ficar com um período muito grande sem ter como decidir alguma questão, alguma coisa. Então eu queria, na verdade, já fazer alguns encaminhamentos de gastos, talvez, para o dia 25 e 29, que a gente já aprove hoje na Assembleia, porque a gente ainda está em Assembleia, a gente pode deliberar, não é isso? A gente já faz esse, por exemplo, eu queria encaminhar alguma coisa de panfleto, das viagens, enfim, que aí a gente pode fechar nesse assunto. Então, quando tiver depois de censo, a gente vai trazer para a Assembleia. Mas como a gente vai ficar uns 10 dias, pelo menos, sem Assembleia, eu queria já tentar aprovar hoje enfim, os encaminhamentos de gasto que a gente vai ter. A gente vai votar agora o fundo de greve, mas tem os outros encaminhamentos da primeira discussão que a gente volta em seguida, não é isso? Ok. Só para esclarecer, Renato, veja, o fundo de greve, se a gente aprova ele hoje, ele vai entrar na Caixa em janeiro, não é em dezembro não, é no início de janeiro, tá certo? Então veja, o que a gente se aprovar aqui é que no salário de dezembro, em vez de descontar 1%, vai descontar 2%. E isso vai entrar no contra-cheque lá do iniciozinho de janeiro. Então a gente vai gastar por conta. Como? Isso, Daniel, isso, mais ainda. Isso aí. Então veja, o que acontece é que a gente vai ter que faturar para pagar com esse prazo. É isso aí que a gente vai ter que fazer. Então, pessoal, em regime de votação, quem é favorável ao fundo de greve de 1% do VB mais RT? De uma única vez, e aí mês que vem a gente reavalia. Tá certo? Favoráveis ao fundo de greve? Contrários? Abstenções? Ok, então fundo de greve de 1% aprovado. E todas essas ponderações vão constar em ata, né? Vão. Está tudo gravado, professora. Só. E aí podemos aprovar os encaminhamentos. Primeiro encaminhamento da professora Soraya Roberta e professor
Aldísio Costa. Professora Roberta, moção de apoio às ocupações na criminalização estudantil na UFPE. Alguém? E aí tem o encaminhamento do professor Aldísio, que complementa o encaminhamento da professora Roberta, que é apoiar o movimento estudantil universitário nas suas diferentes formas de mobilização contra a PEC 55 e outros projetos que ferem os interesses dos brasileiros. E aí a ocupação, é tudo, inclui tudo aqui. Pode ser assim? Eu vou ler um por uma, professor. Tá bom. Aí a gente coloca nessa aqui, não criminalização. Pode ser assim? Fretamento de ônibus. Quanto a esse fretamento de ônibus, eu estou amanhã sentando com o professor Cícero, presidente da DUFERP, para encaminhar um ônibus para Brasília no dia 29. O ônibus custa R$30 mil e a gente vai tentar compactuar 15 mil para nós e 15 mil para eles, tá certo? E aí a gente, se conseguir enviar, avisamos aos colegas e os estudantes que queiram ir ao comando em Brasília. Ok, pessoal? Apoio material às ocupações. Esse é o terceiro encaminhamento da professora. Que apoio material é esse, professora, que a senhora está se referindo? Aí a gente tem um grande problema. A DUFEP não pode sustentar financeiramente as ocupações, tá certo? A DUFEP não pode, professora, não pode sustentar as ocupações em material de alimentação e material de limpeza. Isso não tem um custo pequeno, reduzido. Então, isso a gente já vem fazendo, né? Dentro da medida do possível, professora, vemos apoiando as ocupações, né? Com dinheiro próprio, do meu próprio bolso, eu ajudo os colegas lá do CAV. Então, agora, tirar dinheiro da DUFEP de professores que apoiam ou não a ocupação, eu não acho bom senso aqui nessa Assembleia, principalmente em que está extremamente reduzida. Então, infelizmente, se a senhora quiser, a gente pode colocar uma Assembleia com esse ponto de pauta, tá certo? Apoiar materialmente a ocupação ou não. Então, construção. Agora a gente pode fazer uma campanha de pedir doação de alimentos para apoiar o pessoal. Aí pode, tá ok? Aí você já pode fazer de imediato. Pois não, professora. Professora tem uma sugestão. Roberto Show, professor do Departamento de Serviço Social. Na realidade, a sugestão foi do Laudicena, que está ali atrás. A gente pode colocar café da manhã diariamente para eles, né? Isso aí é muito simples, porque nas nossas assembleias, a gente não... Ontem estava um café da manhã lá com as frutas. Então a gente pode colocar, tirar aqui e aprovar que diariamente nós vamos colocar um café da manhã ali entre o CE e o CEFIS para que eles possam se alimentar decentemente. É interessante o tom pejorativo, mas o café da manhã, ele é um café da manhã organizado para todos os docentes nas quarta-feiras, que se chama café da manhã temático. E todo o debate de um tema, toda semana é feito, professor. Então, eu acho que essa Assembleia, isso aqui é um assunto sério, né, para que a gente possa criar uma estrutura pejorativa e de dificuldade nesse momento. Professor. Não, professor. A Assembleia decide. Mas eu acabei de comentar com o senhor que o apoio material, o senhor quer que a DUFEP apoie o material, com material às ocupações? Tudo bem, na próxima semana, daqui a 15 dias, a gente marca uma Assembleia com o tema apoio material para as ocupações. E os professores decidem se vão querer apoiar ou não, tá certo? Os professores fazem essa decisão. Olha para a plenária só tem 10% de professor que iniciou, professor. A gente não pode tirar dinheiro da DUFEP nesse momento em que não temos dinheiro nem para construir uma greve para apoiar financeiramente as ocupações, sabendo que muitos colegas se desfiliou da DUFEP pelo simples fato de achar que a DUFEP estava apoiando financeiramente as ocupações.
Tá certo? Muitos foram lá se desfiliar do FEP porque achou que a FEP estava apoiando financeiramente as ocupações. Infelizmente, nós não estamos aqui apenas para agradar um grupo político na universidade. São vários grupos políticos. E todos pagam a do FEP. Todos pagam mensalmente a do FEP. Não é só o senhor, não sou eu que pago a do FEP mensalmente. Eu queria, já que fui eu que coloquei a proposta, eu queria fazer um esclarecimento. Eu acho, e até uma proposta também, né, que a gente encaminhe isso em outro momento, pode até ser, em relação a essa despesa estar dentro do entendimento de fundo de greve. Agora, com relação às despesas do FEP, né, também, para mim, há choque de informações ainda, porque semanalmente é feita essa atividade, não há questão pejorativa aqui, professor, é uma questão de questionar o valor que é gasto da ADUFEP. O dinheiro da ADUFEP não é decidido por nós que seja gasto nesse café da manhã temático. Não é uma iniciativa tirada na Assembleia, né? Não é decidido na Assembleia também que se invista em atleta de jiu-jitsu, né? Então, assim, acho que a gente precisa estar mais implicado nessas decisões. Isso não é uma questão pejorativa, professor. Isso é uma questão séria, muito séria. Somente um esclarecimento, professora. Desde que nós assumimos, tentamos recuperar a credibilidade do FEP e a participação dos docentes da do FEP. O café da manhã foi uma forma de mobilizar os docentes e chamar para um debate político sobre um tema importante, como carreira docente, se a senhora acha que é importante, muito bem, PEC 50 dos 241 e outros projetos de lei que estão no Congresso. O problema, a intenção era chamar para estes debates. Uma questão que essa diretoria tem feito é abrir o espaço para o debate político os mais diferenciados possíveis, ok? Sempre dentro do interesse da universidade. E sempre apoiamos os professores. Se a senhora fizer algum pedido para a do FEP, de algum evento que esteja fazendo de interesse da comunidade docente, a gente avalia enquanto pode apoiar e apoia. Essa é outra questão. Por quê? Porque a do FEP é dos professores. O auditório tem sempre sido solicitado por professores e a gente cede o auditório. A do FEP é dos professores para atender a sua demanda. Portanto, é assim que a gente tem trabalhado. Agora, a senhora pode, numa outra assembleia maior, questionar esta questão e colocar na assembleia se ela é contra ou a favor. Isso a gente pode colocar uma questão de ordem que haja essas questões ou não. Bem como se a do FEP vai gastar, fazer festa de Natal ou não. Bem como vai fazer festa de São João ou não. Isso aí, se a Assembleia deliberar contrário, eu vou agradecer a vocês. Professor, a ADUFEP apoia os movimentos estudantis, os movimentos técnicos, professor, como apoiou o seu passeio ciclístico lá no CAC, que a senhora pediu, que também não foi deliberado em Assembleia. Vale a pena salientar. Foi um pedido da senhora e a gente assim o procedeu como a senhora solicitou, mas também não foi em Assembleia. Aí valeu, o outro não vale, como funciona? Ou a gente tem que ter um peso e uma mesma medida para todos. E é isso que a gente vem procedendo, apoiando os movimentos docentes, de técnicos e de estudantes quando eles são solicitados, e a gente tenta apoiar dentro da medida do possível quando o custo é baixo. Licença, gente, eu só quero dizer, né, primeira coisa que me incomoda, eu concordo com o senhor, professor, certo? Que não preciso saber o passeio de A, B, C, mas só esclarecer uma questão, tá? Primeiro, que o senhor, né, nos trate como um colega, porque você não é presidente, você está presidente, mas você é um docente igual a gente. Segunda, isso tem me incomodado muito, Gilberto, eu lhe conheço, estranhos, certo? Então, às vezes, a escuta humilde do ponto de vista da carreira docente, muito mais importante do que outras formas de capacitação. E quer dizer, quando a gente fala em carreira docente, isso não quer dizer excluir docente, discente, tá? Então, por exemplo, eu sou professora de didática, gostaria de esclarecer, dentro de uma atividade, né, como um café da manhã temático, né, que eu acho interessante, pode-se também discutir com os professores, convidando os alunos também, que tem muitos a nos ensinar, né? Existe a contravia, ensino, aprendizagem,
nós, professores, temos e estamos aprendendo muito com esses alunos, certo? Então, do ponto de vista da didática, se pode sim ver uma temática ou várias temáticas que dizem respeito também a estar os alunos. Do ponto de vista orçamental, concordo que seria ilegal você, a do FEB doar 10, 20, 30 reais. Isso é impossível. Trabalho com contadores, certo? Porém, né, aí o professor Aldísio pode até me ajudar depois, posso pensar com ele, se comprar um pacote de bolacha, se comprar 2, certo? Para a gente poder aumentar esse café e convidar os alunos. Veja, você não vai estar sustentando, você vai estar chamando os alunos que estão vindo a nós por várias vezes pedindo, querem escutar, querem aulas abertas, querem esclarecimentos. Eu não sei como está sendo o contato dos outros colegas, mas a gente está lá escutando os alunos, há essa necessidade, inclusive do FEB chegar para os alunos. Porque eu, como docente, me sinto representada pela do FEB, mas eu creio que a do FEB tem que saber que quando representante docente, inclui também que eu não deixo os meus discentes ao léu, tá? Então, só para ampliar e como sugestão da atividade do café da manhã que já existe, né, seria essa a ideia. E não vocês darem um café da manhã, porque eu entendo que tem uma outra implicação legal, ok? Faz um café temático no determinado por ali. No centro, perto do Cefis, que ali você já tem 3, 4 centros que podem chegar. Amplia, é um momento de conversa. Se tiver uma temática ou várias, uma coisa que a gente fez muito legal lá no centro, os alunos trouxeram, né, convidaram as pessoas da comunidade. Então a gente viu uma coisa muito bonita, que foi leitura de história, oficina de argila para as crianças. As pessoas ficavam em outra sessão assistindo o filme. Então, essas várias estratégias, tá? Ela diz respeito também à formação continuada do docente, certo? É uma sugestão. E só uma sugestão, né? De novo, né? É preciso que o senhor reveja como fala. Por isso que eu vou ficar aqui, porque se eu falar feio, eu respondo. Ok. Então, descentralizar os cafés temáticos. Perfeito. Ok. Como foi mencionado o pedido que eu fiz à do FEB, né, eu gostaria de aqui fazer um esclarecimento, um pouco feio, né? Parecendo até que é um pedido de balcão, de uma ação minha isolada, foi fruto de uma construção junto com os estudantes, pela mobilização dos estudantes e rumo à greve geral, né? No ato, que eu não vou lembrar a data agora, vocês podem até me ajudar, na paralisação que foi anterior ao dia 11, quando foi ainda em outubro, não me lembro a data mais, né? E, de fato, assim como outros professores, né, por iniciativa própria, foram acompanhando o bicicletaço, né, que a gente fez para o DERB, onde estava havendo o ato, o sindicato também, a meu pedido, se dispôs a ir acompanhando. Foi esse o apoio, a gasolina daqui para o DERB, para poder a gente salvaguardar a segurança de estudantes que estavam indo em ato de bicicleta. Pedi um carro com, como é que chama? Água, socorro, primeiros socorros e uma bomba de bicicleta, gente. Eu acho que isso não implicou um gasto tão arbitrário assim, né? E foi fruto de uma construção coletiva. Obrigada. Apoio material às ocupações, então a gente pauta posteriormente. Construção de seminários e debate nos centros, tá certo, pessoal? Isso já foi encaminhado, então a gente vai dar encaminhamento e encaminhar ações do dia 21. Esses são os encaminhamentos que chegaram à mesa dia 25, desculpe. Mais um encaminhamento, então me dê aqui o encaminhamento, professor. Encaminhamento da professora Soraya. Deixa eu concluir o encaminhamento de Soraya. É que acaba entrando naquela discussão que a gente fez anteriormente, quando a gente podia ou não podia, se era deliberativo, se não era deliberativo. Acho que é até para a gente acalmar, baixar a poeira da Assembleia e pensar. Quando eu estou botando aqui, descrevendo um pouco, o fundo de greve, 1%, como foi colocado, são 220 mil, tudo bem, que é só em janeiro. Mas a gente sabe que a gente vai ter essa receita em janeiro, provavelmente de 220 mil. Eu estou propondo, então, só para a gente ficar mais amarrado, enfim, mais descrito aqui, uma cota de 50 mil panfletos com ajuda ao Comando Unificado de Greve, como apoio material,
Estou imaginando que cada panfleto sai uns 20 centavos, 50 mil panfletos são 10 mil reais. Dá para a gente usar, é mais ou menos isso, ou diz, ou não, estou fazendo a conta errada? Tá, mas a gente está fazendo por alto aqui e a gente pensar nisso. Uns 10 mil reais para guardar esses 50 mil panfletos para a gente poder fazer essa ação de rua marcando para o dia 25, tá? Estou propondo 2 ônibus para Brasília, foi dito que o custo é 30 mil, seriam 60 mil, então a gente teria 70 mil gastos aqui, né? Sobraria ainda 150 mil reais. Que aí, claro, eu botei a questão da alimentação, eu não sei a questão jurídica, se não é possível, eu tinha botado também como alimentação para ocupação, alguma ajuda nesse sentido. Mas se não for possível, tudo bem, mas pelo menos assim, a gente ainda teria 150 mil reais para outras ações, para os sons e coisa e tal, mas só para a gente já garantir essa cota aqui. Vamos tentar fazer não apenas 10 mil, mas mais de 10 mil, porque é um pátio de rua. Não apenas 50 mil, mais de 50 mil, certo? E caminhamento da professora Soraya. Fortalecer, divulgar e participar o ato de amanhã, do dia 18, para a participação do Consune, concentração às 8 horas na tenda do Sintufep, em frente ao Cefiche. Fortalecer o comando unificado, material e politicamente, divulgar suas agendas e deliberações. Divulgar a agenda que a senhora fala no e-mail, professora? Ok, tranquilo. Está sendo criada uma página com o link greve, uma página específica. Então a gente coloca nessa página o cronograma da greve e os folders e todo o material. Está aprovado, pessoal? Pode ser assim? Então, e aí a gente fica com uma nova assembleia para apoio material às ocupações que a gente marca posteriormente, ok? Então, pois não, Sérgio. Vamos finalizar a assembleia. Só tem um problema aqui. É importante o que eu vou falar. Veja, a do FEP sempre faz as coisas por opção. O que eu quero dizer com isso? Também é praxe, quando a gente aprova o fundo de greve, que qualquer professor que discorde do fundo de greve, ele vai lá na entidade e a gente devolve a ele em dinheiro o dinheiro que foi descontado dele. Porque isso para não ser compulsório, tá certo? A gente tá metendo a mão no contra-cheque dos outros, tá certo? Então, é para ficar claro, porque depois vai dizer, não, a diretoria fez isso, mas não foi autorizada pela plenária. Então, qualquer professor, eu sei que independentemente disso, na prática, alguns professores vão se desfiliar. Isso sempre acontece, Está esclarecido, pessoal? Então, pode ser devolvido assim o dinheiro a qualquer professor, então necessariamente nós não teremos todo o volume arrecadado, ok? Então, pois não, professor. Sobre a moção de apoio, como é que a gente vai dar seguimento à escrita? Pode fazer uma boneca do texto e a gente fazer uma discussão em conjunto. Pode ser assim? Ok? Pode ser, tá certo? Então, finalizado a assembleia. O 25 dia com Humberto Costa. Então, e aí pelos trancaços tudo, então a gente vai ligar para ele para cancelar.